Há muitas pessoas, e sobretudo aqueles que são céticos. Cético é alguém que não crê no transcendente, não crê no sobrenatural, não crê em Deus. Tem dificuldade para lidar com as questões do espírito, porque não acreditam nesta particularidade da existência do ser humano. E até mesmo muitos cristãos, até mesmo muitos religiosos. Eu fui alguém assim, que acredita apenas na composição dicotômica do ser humano. A dicotomia, em outras palavras, é a crença de que o ser humano, na sua constituição, é formado de duas partes, ou por duas partes, corpo e alma, que também é chamado de espírito. Então, para o dicotomista, alma e espírito são a mesma coisa. A ciência, ela trabalha apenas com esse contexto dicotômico, porque para as coisas que são do corpo, a ciência tem a medicina, a psiquiatria, que lida com o exame das questões fisiológicas do ser humano, o funcionamento do corpo humano e as interações que estão intrínsecas nesta realidade, como a função elétrica e as ingerências da eletricidade no bem-estar físico, as questões bioquímicas, e daí vem a farmacologia adicionada às demais ciências médicas para ajudar o corpo a se recompor em sua saúde. Então a pessoa está resfriada, ela está com uma deficiência de vitamina C, ela vai então tomar vitamina C, que é extraída de alguns componentes que existem na natureza, como a laranja, por exemplo, e outros elementos da natureza que são ricos em vitamina C. A pessoa está com deficiência de vitamina D e ela não tem a possibilidade de estar tomando sol com frequência, então ela vai adquirir aquele remédio que é na sua composição formado por vitamina D, ela vai repor vitamina D. E há a questão psíquica, psicológica, que é tratado pela ciência, uma vez que considera a outra parte da formação do homem, que é a formação psíquica, a mente. E aí vem a psicologia, com as suas diferentes vertentes, vem a psicoterapia, com as suas ferramentas de cuidado e tratamento da mente, das emoções da pessoa. Mas não aceitam, não admitem a realidade da tricotomia, e que divide o ser humano em corpo, alma e espírito. Porque para crer nesta terceira parte da composição do ser humano, a ciência teria que aceitar a religião. Ela teria que aceitar a existência de Deus. Ela teria que aceitar a relação do ser humano com seres espirituais que estão aqui, interagindo com esta realidade, ainda que eles vivam em uma outra dimensão, ainda que eles estejam numa dimensão diferente da do ser humano. Nós estamos nesta dimensão terrena de tempo, espaço, de cosmovisão. Eles são transcendentes a esta realidade, ainda que interajam com ela, influenciando o ser humano na sua maneira de pensar, na sua forma de ver as coisas, e também eles podem exercer influência fisiológica naquilo que chamamos de opressão, levando o ser humano a sentir coisas com os seus sentidos naturais de olfato, visão, paladar, audição e tato. Mas isto a ciência não admite, porque a ciência não tem como estudar esses fenômenos que são do espírito.
Por isso, ela não tem uma resposta às questões que estão afetadas ao espírito, ou que afetam ao espírito. Estas questões, somente a religião, somente a espiritualidade pode fazê-lo. E nesse contexto, nós encontramos muitas e diferentes vertentes da espiritualidade. São as chamadas religiões, em que cada um lida com a questão da espiritualidade de acordo com a revelação que possui. E nesse contexto há apenas duas fontes de revelação. A primeira é demoníaca. Ela é espiritual, demoníaca. São seres espirituais que a Bíblia chama de anjos, que são liderados por Satanás, que também foi constituído, criado como anjo de muito poder, e que se faz ser apresentado e revelado para muitas pessoas ao longo da história da humanidade, criando e construindo nos mais diferentes ambientes culturais a sua realidade de revelação espiritual, sempre com o propósito de desviar o homem da verdade, que existe um único e verdadeiro Deus, que criou o céu, a terra, o universo, que criou o homem à sua imagem e semelhança. E esta é a outra fonte de revelação espiritual, que é o Deus vivo, todo-poderoso. Satanás, ele tem se manifesto ao longo da história da humanidade, muitas vezes se fazendo passar por anjo de luz, um anjo que vem da parte de Deus. Mas para levar o ser humano a construir visões espirituais, religiões, contextos de manifestação e vivência espiritual, que contraporá, que confrontará, que irá contra a revelação genuína de Deus, que nós cremos ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque é nela e através dela que Deus se revela a nós, seres humanos. E é o ápice desta revelação, Jesus Cristo, o Deus vivo que se encarnou como ser humano, veio habitar entre nós, para pagar o preço de resgate da alma do ser humano, que a ele se dedicar, que nele crer, e que com ele fizer uma aliança para a salvação, para a vida eterna. A ciência, portanto, ela não tem meios para lidar com os fenômenos espirituais. Ela não tem conhecimento para isto, porque ela precisaria desenvolver esse conhecimento a partir de algo. E este algo não pode ser meramente os fenômenos que acontecem, porque os fenômenos são os mais diferentes, que são manifestos em todas as diferentes religiões. E aí está a questão. Porque elas podem vir de uma fonte promíscua, corrupta, má, que se faz passar por bem, Satanás, ou por uma fonte perfeita, pura, fidedigna, que é Deus, e o faz através da sua palavra. A ciência, então, para aquilo que são fenômenos espirituais que afetam o ser humano, ela chama de doenças psicossomáticas. Doenças que são produzidas pela mente e que são manifestas pelo corpo. E para algumas dessas doenças, que não são possíveis a cura através de medicamentos, a ciência declara, ela diagnostica como impossíveis de se curar. Por exemplo, a ciência admite que os vícios, como o alcoolismo, como as drogas, são incuráveis. A pessoa ela não fica curada. Ela será
a vida inteira adicta daquele mal, o que ela pode é, através de terapias e medicamentos, ser levada, conduzida a uma realidade de amortecimento, vamos colocar assim, em palavras bem simples para entendimento, amortecimento dos seus efeitos para que o paciente possa exercer algum controle sobre aquela inclinação chamada vício, aquela compulsão para o vício. Nós não cremos assim. Nós não cremos assim porque cremos na existência do corpo, da alma e do espírito. E esses três interagem no ser humano. E os três estão afetados, ou podem ser afetados, por esse mundo espiritual que interage com o nosso espírito. E é nesse contexto que nós, como cristãos, que cremos na Bíblia como sendo a verdade, a palavra de Deus, a revelação de Deus, para nela encontrar as respostas que satisfaçam a nossa alma e o nosso espírito. E uma vez harmonizando nossa alma e nosso espírito e o nosso corpo com aquele que nos criou, que é Deus, somos capacitados por Deus para enfrentar todo inimigo espiritual que conspira contra nosso corpo, nossa alma, nosso espírito ser saudável e podermos viver o que Jesus prometeu: vida de paz, equilíbrio e satisfação, a vida abundante, ainda enquanto vivendo aqui nesta terra. Segurança, apesar das adversidades, das tribulações. Tranquilidade e paz, mesmo quando enfrentando as intempéries e as tragédias da vida. Por vivermos por fé naquele que é o Todo-Poderoso e que fez promessas que Ele cumpre na vida daqueles que amam a Ele e creem na sua palavra. Feito este preâmbulo, eu quero agora apresentar a você um estudo que foi feito pelo Centro de Engajamento Bíblico, lá nos Estados Unidos, há um tempo atrás, com 40 mil pessoas dessa população dos Estados Unidos que professavam ser cristãs, ou professavam crer em Deus. Pessoas de 8 a 80 anos de idade, dentre esses 40 mil que foram entrevistados e observados por esse estudo. Esse estudo pretendia saber o quanto as pessoas estavam verdadeiramente comprometidas com as Escrituras Sagradas. Então as pessoas foram estimuladas a ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia. E estas 40 mil pessoas que receberam assim esse desafio, esse estímulo para ler a Bíblia, elas foram observadas no seu comportamento ao longo do período desse estudo. E ao longo desse estudo, eles descobriram algo que acabou se tornando a principal questão, ou eles encontraram algo que acabou se tornando a principal descoberta proporcionada por esse estudo. Eles estavam focando em uma coisa e acabaram descobrindo algo extraordinário. Eles não estavam procurando por isso, mas se tornou a coisa mais importante como resultado desse estudo. E o que foi essa descoberta proporcionada por esse estudo que se tornou tão importante? Os pesquisadores descobriram que quando se lê a Bíblia uma vez por semana, eles observaram que aquelas pessoas que começaram a ler a Bíblia, mas só liam a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia significar
quando elas iam dia de domingo no culto, e o pastor dizia, abra a sua Bíblia no capítulo tal, do livro tal, no versículo tal. Aqueles que liam a Bíblia apenas uma única vez na semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida, áreas essas que você daqui a pouco vai saber quais são. Ler a Bíblia uma única vez por semana, ou se submeter a ouvir a palavra de Deus uma única vez na semana, ainda que fosse quando indo ao domingo no culto e ouvindo o pastor, abrindo a Bíblia e dizendo, abra a Bíblia, e a pessoa abrindo ou não, lendo com ele ou não, ouvindo apenas que fosse a palavra de Deus, aquilo não surtia efeito praticamente nenhum na vida daquela pessoa, em áreas chaves da existência do ser humano. Eles viram também que quando se lê a Bíblia 2 vezes por semana, da mesma forma, o efeito é praticamente nenhum, é insignificante. Aquelas pessoas que durante uma semana tinham contato com a Bíblia apenas 2 vezes, aquelas áreas da vida da pessoa, praticamente não surtia, não sofria, não experimentava efeito algum. Mas quando eles chegaram àqueles que liam a Bíblia 3 vezes por semana, é claro, isso foi depois de algum tempo a pessoa fazendo isso. Eles foram acompanhando o desenvolvimento da vida das pessoas, se havia alguma alteração. E eles descobriram que aquelas pessoas que liam a Bíblia 3 vezes por semana, algo diferente começou a acontecer na vida dessas pessoas, como se fosse um batimento cardíaco. Aquelas que liam 1 ou 2 vezes, o gráfico era assim, era estável. Mas quando chegou naquelas pessoas que começaram a ler a Bíblia 3 vezes por semana, depois de algum tempo, aquelas pessoas que estavam estáveis, começou a fazer isso. Ele veio e fez isso, ele veio e deu um salto e fazia assim, como se fosse um batimento cardíaco, significando que algo diferente passou a acontecer na vida daquela pessoa, que começou a ler a Bíblia 3 vezes. Algumas coisas nas áreas cruciais, naquelas áreas extremamente importantes na vida da pessoa, aquelas áreas-chave da vida da pessoa, começou a surtir algum efeito lá. Mas a descoberta extraordinária foi quando eles foram ver as pessoas que liam a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. E quando eles chegaram a analisar as vidas daquelas pessoas que liam a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, a vida delas que vinha assim, teve um salto exponencial. E aquelas áreas chaves das vidas delas sofreram significativas alterações. O esperado era que houvesse um impacto gradual naquelas fases tais, todas. A pessoa vinha lendo uma Bíblia 1 vez só por semana, ela passou a ler 2 vezes, então o gráfico subia, passou a 3 vezes, passou a 4 vezes, passou a 5 vezes, fosse gradualmente subindo, mas não. Quem lia 1 ou 2 vezes, praticamente estagnado. Passou a ler 3 vezes, teve um pico, deu uma subida. Mas para aqueles que liam 4 vezes ou mais, um salto muito grande. Algo mudou radicalmente em áreas-chave da vida daqueles que liam a Bíblia 4 vezes por semana. E qual a conclusão que eles chegaram depois de um determinado tempo de estudo na vida de todas essas pessoas, e sobretudo daquelas que liam a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Primeiro, as pessoas que sofriam com o sentimento de solidão, esta sensação de solidão, esse sentimento de solidão, caiu 30%.
30%. As pessoas que tinham dificuldade com uma personalidade mais forte, como a gente costuma dizer, né? Fulano tem uma personalidade muito forte, difícil. Pessoas que eram mais duras. Pessoas que tinham problema com raiva, que ficavam enraivecidas muito mais facilmente, que azedavam com mais facilidade. Essas pessoas, com esses problemas caíram 32%. 32%. Pessoas que sofriam com frustrações na área sentimental e tinham com isso dificuldade no relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com pessoas. Pessoas que tinham dificuldade de se expressar, que eram mais acanhadas, mais reservadas. Esses sentimentos de frustração caíram 40%. 40%. Pessoas que tinham vício com alcoolismo. Pastor, mas cristãos? Porque cristãos você considera tanto os evangélicos quanto os católicos. O católico, ele bebe, normalmente. Não é assim com os cristãos evangélicos, chamados protestantes. Pelo menos aqueles que preservam a nossa origem e a nossa interpretação bíblica quanto ao que diz a palavra de Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Também a palavra de Deus que diz que devemos fugir de toda aparência do mal. Se aquilo ali é classificado socialmente como algo que é inadequado e impróprio, eu não vou me aproximar e nem vou ter aquele mesmo tipo de costume que os outros lá que recriminam, que reconhecem que é errado. Pois bem, pessoas que tinham problema com vício de alcoolismo. O vício de alcoolismo caiu 57% na vida das pessoas que liam a Bíblia regularmente 4 vezes ou mais por semana. Frieza espiritual. Pessoas que já não estavam mais frequentando igreja, pessoas que já estavam vivenciando ir ao culto, mas sentindo frieza espiritual, não tinha mais vontade de ler a Bíblia, não tinha mais ânimo para estar no grupo pequeno, sabe? Participar das células. A frieza espiritual na vida daqueles que passaram a ler a Bíblia 4 vezes ou mais, caiu 60%. 60%. Pessoas que tinham adicção com pornografia e masturbação, caiu 61%. Você quer enfrentar o vício? Você quer enfrentar essa inclinação carnal que você tem dificuldade? Você é crente e você tem sempre aquela sensação de culpa depois que você comete aquilo que você sabe que é errado. Porque você é estimulado por quem? Pelos seres espirituais que interagem com a nossa alma, com o nosso espírito, para que nós usemos o nosso corpo para fazer aquilo que entristece e desagrada a Deus. Pois bem, a adicção com pornografia e masturbação caiu 61%. Compartilhamento da fé. Pessoas que diziam que amavam a Deus e ao próximo, mas não faziam nada. Não entregavam um folheto, não participavam do evangelismo da igreja. Não tinha uma atitude proativa no cumprimento da missão de trazer pessoas para Jesus. Que não carregavam folhetos para entregar às pessoas na rua, aqueles com os quais se relacionavam. Falar de Jesus, dar testemunho intencional para levar as pessoas a conhecerem a Deus. Então, pessoas que tinham dificuldade para compartilhar a fé, esse ímpeto, esse ânimo, essa vontade, esse desejo cresceu 200%.
na vida daquelas pessoas que liam a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Porque essa pessoa passou a experimentar comunhão cada vez mais intensa com o Espírito Santo e desenvolver confiança e segurança no enfrentamento das situações adversas da vida. Os princípios e valores da palavra de Deus foram sendo incutidos nela, e ela passou a ter uma experiência sobrenatural de comunhão com o Espírito Santo de Deus, que foi dando a ela segurança, firmeza, desenvolvendo uma fé racional, a ponto dela enfrentar constrangimento, vergonha de falar em público, de dar testemunho a respeito do Evangelho e da salvação, que são barreiras espirituais que fazem ser assim na vida das pessoas, nas nossas vidas, pela influência de seres espirituais. E por fim, eles descobriram um aumento de 230% no discipulado, ou seja, o desejo da pessoa de aprender mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus, participar dos grupos pequenos, participar das células, participar dos estudos bíblicos, participar dos seminários promovidos pela igreja e pelo ministério para crescimento espiritual, aumentou 230% na vida das pessoas que liam a Bíblia 4 vezes ou mais. Amado, você sabe por que há tanta dificuldade quando você começa a ler a Bíblia? Muita gente relata isso. Eu vivi isso. Eu fiquei um tempo, sabe, pastor, sem ler a Bíblia, mas agora que eu comecei a ler a Bíblia, pastor, é um problema. Eu tenho uma dificuldade, eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Por que é que você sente sono, mesmo que você tenha dormido uma noite maravilhosamente bem? Porque existe uma batalha espiritual conspirando contra você ter essa experiência de comunhão com Deus e a palavra do Senhor. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, de repente a minha mente embaralha e eu me dou conta de que eu já não estava mais prestando atenção. Eu estava lendo e não lembro o que li. Igual quando a gente vai atravessar uma rua, sabe, pastor? E que quando a gente se vê, a gente já está do outro lado e a gente, meu Deus, eu não lembro nem de ter olhado para um lado para o outro e atravessei a rua. Pois é. Por que é que isso acontece? Porque há uma batalha espiritual acontecendo para impedir que você consiga fixar a tua atenção naquilo que você vai ler, a palavra de Deus, porque Satanás, com seus demônios, não tem interesse que você conheça a verdade. Porque quem conhece a palavra de Deus, conhece a verdade. Jesus foi quem afirmou que conhecer a verdade, ou seja, ter intimidade com ela, a palavra de Deus, traz libertação da ignorância. Ignorância é não saber. Eu não sabia, agora eu sei. Traz, eu vou usar um termo aqui que muitos estão usando atualmente, empoderamento. Você passa a ter poder sobre os seres espirituais da maldade que conspiram contra mim e contra você. Quem sabe, deixa de ser ignorante. Ou seja, deixa de ser alguém que não sabia. Quem sabe, não se deixa ser encabrestado por outros. Não vai pela cabeça dos outros mais. É alguém que passa a ter um senso crítico baseado na autoridade dos princípios e valores do Deus vivo, que fez o homem ser livre, tendo livre arbítrio, e para ser livre da opressão de demônios e de outras pessoas. É por isto que lá na China o cristianismo é perseguido. É por isso que no Afeganistão
o cristianismo é perseguido. É por isso que nos países comunistas o cristianismo é perseguido. Por quê? Porque o cristianismo é a única religião que prega a liberdade do pensamento, a liberdade de expressão, expressão religiosa, expressão da opinião. Deus fez o homem com livre arbítrio. Deus respeita a decisão do homem até mesmo de não querer saber dele. E Satanás não quer o cristianismo sendo pregado em lugar nenhum. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que opera para nos oprimir, para nos incapacitar, para vivermos a vida abundante que Jesus conquistou para nós, a começar a vivê-la aqui na terra, e que será na plenitude quando estivermos lá no céu. Não se pode vencer esses espíritos imundos apenas cantando hinos, ou ignorando a existência deles, fazendo de conta que eles não existem. Amados, não é possível. Sabe por quê? Porque eu e você, com os 5 sentidos que Deus nos deu, visão, olfato, paladar, audição e tato, não sentimos esses seres espirituais. Não constatamos a presença deles. Algumas pessoas têm uma sensibilidade espiritual mais aguçada do que outras. E algumas até podem sentir essa presença. E é muito comum isso acontecer à medida que a pessoa está mais suscetível por fragilidade ou quando ela está mais suscetível por fortalecimento espiritual. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior sensibilidade você desenvolve para as coisas espirituais. Quanto mais você se afasta de Deus, maior sensibilidade você experimenta para as coisas espirituais. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior sensibilidade você terá para a presença e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quanto mais você se enfraquece, se fragiliza, mais você passa a ter experiências com os espíritos imundos, com os demônios. Há pessoas que estão agora mesmo sofrendo aquilo que a gente aprendeu quando criança, chamado assombração. O que é assombração? Tem pessoas que estão vendo vultos dentro de casa. Elas estão sozinhas, de repente elas veem um vulto passar. Elas estão em algum lugar sozinhas e de repente elas ouvem alguém chamando o nome. Elas chegam na janela, não tem ninguém. Falam, mas eu estou sozinho em casa, quem é que pode estar chamando meu nome? Pessoas que estão fragilizadas moralmente, espiritualmente, estão se aproximando, usando um termo aqui de jornada, de guerra nas estrelas, estão se aproximando do lado escuro da força. Pois bem, amados, não se pode vencer esses espíritos imundos apenas fazendo de conta que eles nos... Não, isso aí que... Não pensa isso não, cara. Não adianta. Eu não sei se essa pessoa está aí participando conosco agora. Eu não quero dizer o nome dela. Mas recentemente, em uma das nossas lives aqui do culto, ela recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, marcou uma entrevista, inclusive veio conversar comigo. Ela presenciou isso. Ela presenciou, não, ela ouviu o testemunho dessa pessoa, de que eu vou contar agora o que aconteceu.
há uns, não sei, 12 anos atrás, 13 anos atrás, talvez, a sobrinha de uma irmã aqui da igreja, que deve estar aí na live, participando conosco do culto. Eu não vou falar nome para ninguém dizer que eu sugestionei nada, mas essa tia e essa irmã, que é irmã da moça, que eu vou mencionar, o marido dela, pode entrar aí, se estiver para dizer, isto é verdade, você pode testemunhar isso. Num culto de quarta-feira, eu estava aqui, preguei, e o Espírito Santo o tempo todo me constrangia por causa de um casal que estava sentado aqui à minha esquerda. A menina eu conhecia, era sobrinha de uma irmã aqui da igreja, que tinha um carinho enorme com ela e com a sua irmã. Eram duas irmãs sobrinhas dessa irmã aqui da igreja. E essa irmã aqui da igreja ia sempre lá, buscava elas desde pequenininha e procurava trazê-las à igreja. Mas uma dessas meninas agora estava casada, muito jovenzinha, acho que era adolescente ainda, não devia ter uns 16, 17 anos de idade, casou com um rapaz. E esse rapaz estava nesse dia com ela. E enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo me constrangia muito a respeito daquele casal, eu não sabia por quê. Mas eu já, pela experiência que tenho com Deus, quando acontece, eu sei que Deus quer tratar alguma coisa ali. Então eu fui até eles, quando acabou o culto, fui até eles que estavam sentados no segundo banco aqui à minha esquerda, logo na frente. Os cumprimentei, fiquei feliz de vê-los aqui. Mas eu virei para o rapaz e disse, você me daria alguns minutinhos para eu ter uma palavra rápida com você lá na minha sala? Ele prontamente aceitou e veio. Eu o levei até a minha sala. Ele sentou na cadeira à minha mesa e eu sentei na minha cadeira, do outro lado da mesa. Eu comecei a conversar com ele e o Espírito Santo me mostrou, falou comigo e disse, Satanás quer tirar a vida dele. E está fazendo tudo, e já tentou tirar a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás não mata ninguém. Mas ele influencia e trabalha na mente da pessoa para que a pessoa faça isso. Ele precisa de alguém como coadjuvante dele, ainda que seja para matar a si próprio. Porque não é Satanás, não é o demônio que pega a arma e aponta e atira. Ele influencia a pessoa a pegar a arma, apontar e atirar. Como exemplo. Então eu disse para aquele rapaz, olha, Satanás tem querido tirar a tua vida e ele já tentou isso uma vez. Você sofreu um acidente. Aí ele disse, de fato, eu tomei um tombo aí de moto, que eu tenho moto, eu caí de moto, mas está tudo bem. E na mente dele, Deus disse assim, ele falou isso, porque ele está, na mente dele, o diabo botou assim, ele sabe porque ele conhece a tia da minha esposa. Então ele já sabia que eu tinha sofrido esse acidente. Eu virei para ele e falei, rapaz, você acredita em Deus? Ele disse, eu acredito em Deus. Se você acredita em Deus, então você tem que acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é que revela Deus para o homem. E a palavra de Deus diz que Satanás existe. Os demônios existem. E eles conspiram contra nós para nossa destruição. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele está fazendo de tudo para tirar a tua vida. E ele tem um projeto, ele tem um plano arquitetado para tirar a tua vida, para matar você. Ele não quer você recebendo Jesus e trilhando um caminho diferente para a tua vida. E ele virou para mim e disse, mas eu não acredito. Diabo eu acredito em Deus. Mas em diabo eu não acredito não. Os demônios, essas coisas eu não acredito não, pastor. Eu falei, peraí, cara. Como é que você pode crer em Deus e não crer na existência de Satanás? Porque a Bíblia que fala da existência de Deus, fala da existência de Satanás. Não, Satanás para mim isso é coisa que dos outros. Eu não acredito nisso não, pastor. Eu falei, então você não acredita na Bíblia? A Bíblia não é a palavra de Deus? Eu tenho minhas dúvidas. Eu falei, mas vem cá, rapaz. Você baseia em que então a tua fé em Deus? Esse crer em Deus que você diz ter
É baseado em quê? Eu creio que Deus existe. Mas o diabo você não acredita que ele existe. Não, ele não acredita que ele existe, não. Falei, tá bom. Eu levantei, fui para a minha estante e fiquei em pé na minha estante e pedi para ele, você pode ficar em pé onde você está aí agora? Ele ficou em pé. Eu virei para ele e disse assim, vamos fazer o seguinte, se a Bíblia é uma história da carochinha inventada por pessoas humanas, aquilo ali não é verdade, não existem demônios, e o que eu estou falando é balela, porque a Bíblia é mentira, não é verdade, então, tudo bem, não vai acontecer nada aí. Mas se Deus existe, e a Bíblia é a palavra de Deus, e o que eu falei com você é da parte de Deus, que quer salvar a tua vida, e há demônios que estão operando, atuando na tua vida, porque você deu direito e legalidade para eles, e Satanás quer tirar a tua vida, então eu ordeno agora, com a autoridade da palavra de Deus, que diz, o Senhor Jesus dizendo, que em nome dele, eu teria poder e autoridade sobre os demônios, eu ordeno agora que todos esses demônios fiquem agarrados e presos nas tuas pernas, e você não consiga se mexer e sair do teu lugar. Falei aquilo e disse para ele, agora, você não disse que o demônio não existe? Então sai do teu lugar e vem aqui, aonde eu estou. Mas se eu falei em nome de Deus, e é verdade, você não dá um passo. Aí ele, então eu vou até aí. E ele tentou vir, mas ele não conseguia sair do lugar. Eu perguntei para ele, cara, sai rapaz, vem para cá. E ele forçou, fez cara feia. Aí eu comecei, não comeu hoje, não tomou café, tá sem força, o que aconteceu? Eu te hipnotizei? Fala aí, te hipnotizei? Eu falei, não. Pois é, mas você disse que não tem demônio. E ele forçou, até que ele perdeu o equilíbrio e caiu. E quando ele caiu, as pernas dele começaram a torcer. Você viu uma pessoa possessa de demônio, como é que ela fica? Torta todinha, fica assim, toda torta. Pois as pernas dele entortaram. E ele começou a sentir dor e começou a gritar na minha sala. Pastor, me socorre, tira isso de mim, pastor. Tira isso. Eu falei, rapaz, mas eu vou tirar o que de você, cara? Não, isso é coisa da tua cabeça, rapaz. Não existe demônio. Não, pastor, agora eu acredito, pastor. Eu acredito, tira isso de mim, tira isso de mim. Então eu repreendi aqueles demônios, dei ordem a ele, mandei eles embora. Ele levantou, falei, senta aí agora. Sentou de novo. E eu contei para ele o plano da salvação. Cara, Deus mandou Jesus vir a esse mundo para morrer naquela cruz, porque você e eu, e ninguém tem o direito de morrer e ir para o céu. Porque ninguém é filho de Deus até que receba Jesus como único, eterno, suficiente Salvador e faça uma aliança de vida eterna para viver com Ele pelo resto da sua vida. Você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador hoje? Receber libertação e passar a construir uma vida nova, que significa dizer que você tem que abandonar tudo isso que deu legalidade a esses demônios para estarem oprimindo você, e Satanás quer tirar a tua vida porque ele não quer que você se torne quem Deus gostaria que você fosse, quem Deus criou você para ser. Sabe o que ele disse para mim? Pastor, ainda sou muito novo para esse negócio de igreja, vai ter uma outra oportunidade. Vai ter uma oportunidade, chegar lá na frente, eu vou, um outro momento, uma outra oportunidade. Agora não. Eu virei para ele e falei, então tá bom. Obrigado por você ter me ouvido. Pode ir. Ele levantou e foi embora. Naquela noite, ele saiu daqui, pegou a moça e foi para casa. Naquela noite, ele chegou em casa, deixou-a em casa, contou para ela e para a irmã dela o que aconteceu aqui comigo. Virou para ela e disse, eu vou ali em cima e tal, eu já volto. Subiu na moto. E ele tinha envolvimento com pessoas do movimento de tráfico. E naquela noite, ele foi morto.
Ele saiu de casa e não voltou mais. Ele foi morto. Minha amada, você está aí participando conosco, se você está, escreve aí. Você pode testemunhar para dizer, eu sou a cunhada. Você está aí, você pode dizer, eu sou a tia, e posso testemunhar e dizer que isso é verdade? Escreva aí. A realidade espiritual não é aceita pela ciência, porque a ciência não pode ter domínio sobre as coisas do Espírito. Porque para ter domínio sobre as coisas do Espírito, aquele que usa a ciência tem que declarar ser filho de Deus, servo do Deus vivo, por ter recebido Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. A ciência não pode tratar e curar ninguém do vício. Não pode libertar ninguém das inclinações carnais. Porque ela agora pode até paralisar em função daquilo que ela está fazendo para combater, mas aquilo não pode trazer libertação. Porque o mundo espiritual não pode ser tratado com remédio psicoterápico. Os efeitos de dominação de demônios sobre a vida de uma pessoa que é diagnosticada com esquizofrenia, que vê quem está aqui e não está vendo, que fala com alguém que está aqui e não está vendo. A ciência diz que essa pessoa perdeu o juízo. Ela fantasia, ela vive numa realidade de fantasia. Porque está envolvida numa realidade de sensibilidade desenvolvida para aquelas coisas que são más. E ela pode vir a ter autoridade sobre aquilo, mas essa autoridade só pode vir a partir da comunhão com Deus e a ação do Espírito Santo. E esse revestimento de autoridade, Jesus só dá para aquele que já o recebeu como único, eterno e suficiente Salvador. Meu amado, minha amada, você não vai vencer essa dificuldade que você tem para a hora de você ler a Bíblia, teu pensamento sumir, ter dificuldade, você embaralhar as ideias, se você não resistir ao diabo. Eu vivi isso. Quantas vezes eu ia ler a Bíblia e eu tinha que ler o mesmo capítulo 4, 5 vezes. Eu começava a ler e aí embaralhava e eu, peraí, perdi tudo. O que é que eu li lá na frente? Não sei. Minha mente fugiu. Eu voltava lá no versículo 1 de novo. Quantas vezes? Porque a palavra do Senhor diz, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Ele não quer que você conheça a verdade, porque a verdade vai levar você a ser liberto, liberta. E a verdade é a palavra de Deus. Quero terminar com uma ilustração que eu já contei outras vezes aqui. Você tem um cachorro pitbull, eu tenho um gato siamês. Se colocar os dois para brigar, o teu pitbull estraçalha o meu gato sem nenhum esforço. Com uma única bocada, ele quebra o pescoço do gato que morreu ali. Game over. Mas se você colocar o teu pitbull trancado dentro de um quarto escuro, apenas dando água para ele durante uma semana, enquanto eu alimento o meu gato com a melhor comida, levo ele para passear ao ar livre, onde ele pode se exercitar, onde ele pode brincar, onde ele pode se sentir à vontade ali durante uma semana, ele está bem alimentado, ele está bem cuidado no seu aspecto psíquico ali, como animal que é, enquanto o teu está fragilizado, sem forças físicas. E quando a gente colocar os dois para brigar, semana que vem, o meu não vai matar o teu, porque a boca do meu gato e a mordida dele não quebra um osso do teu pitbull. Mas teu pitbull vai estar tão fraco, que quando o meu gato encará-lo, a primeira coisa que fará é dar uma unhada, uma patada com as unhas bem acirradas nos olhos do teu cachorro e cegá-lo. Moral da história: vence quem eu alimento.
Se você alimenta a tua carne, se você se alimenta se expondo às coisas que são da influência espiritual maligna para corromper a tua moral, para corromper os teus bons costumes, para levar você a fazer as coisas que desonram e desagradam a Deus, você não terá forças contra eles. Você continuará um adicto da pornografia, da masturbação, da promiscuidade, da novela, que você tem dificuldade de se libertar daquilo. Você terá dificuldade para ler a Bíblia quando você começar a ler. Você sentirá frieza espiritual. Mas se você começa a alimentar o teu espírito e chega a ponto de você ler com a intenção de conhecer a palavra de Deus, pelo menos 4 vezes por semana, você verá o impacto que isto provocará em qualidade de vida, vida terrena e vida espiritual, vida para os teus relacionamentos interpessoais, vida com paz, equilíbrio e satisfação. Você pode ter vitória contra a depressão, contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico, contra uma personalidade difícil, vícios e inclinações carnais, fragilidades na tua personalidade, irritabilidade. Mas então submeta-se ao tratamento médico, sim, que você talvez esteja fazendo, usando alguns remédios, sim, psicotrópicos, que o psiquiatra passou. Mas você tem que alimentar o teu espírito, você tem que fortalecer a tua alma, com a leitura e o estudo da palavra de Deus, incutindo princípios e valores de Deus na tua mente, na tua alma, e com isto, exercendo um confronto espiritual, em que o Espírito Santo de Deus estará com você, te dando vitória. Mas não basta você ler a Bíblia, é preciso ler querendo encontrar Deus e ter um relacionamento com Ele, experiências íntimas, pessoais e reveladoras com o Espírito Santo. Então, você deve orar assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu desejo te conhecer. Senhor, eu desejo ser dirigido, guiado, controlado pelo Senhor Espírito Santo. Agora que eu vou ter a tua palavra, vou ler a tua palavra, Senhor, fala comigo. Me dá a bênção da tua presença comigo, alimenta meu espírito, Senhor. A minha mente é tua. Preencha com os pensamentos que vêm do Senhor. Me faz capacitado a me tornar parecido com o Senhor, parecido com o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, e que seja para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Aí você vai ler a Bíblia. E todas as vezes que você o fizer, ou seja, que você for ler a Bíblia, ore assim. Não, você não precisa decorar essa oração que eu acabei de fazer, porque ela deve ser tua oração. Aquilo que procede da tua sinceridade, do teu ser, é você falando com Deus. Não é uma reza, não é um texto para ser orado. É uma oração a ser feita, pedindo a Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, invocando Ele para estar com você ali, para te dar força, vigor, para te capacitar a entender, a assimilar, a receber os nutrientes morais, espirituais, que farão toda a diferença na construção, na reforma do teu caráter, da tua personalidade e na tua libertação. Fazer isto vai transformar a tua existência. Vai tornar você alguém melhor, a começar para você mesmo. E se tornando alguém melhor para si próprio, você terá a oportunidade de dar de si, do melhor de si, para os outros. Porque ninguém pode dar o que não tem para si, não é verdade? Então, primeiro eu preciso estar bem para mim mesmo, para então eu ter o que dar. A começar daqueles da tua casa, vão experimentar algo diferente.
fulano está mais calmo. Já reparou isso? Não está mais falando palavrão igual falava antes. Não está mais tendo aqueles arroubos emocionais que tinha. Talvez venham até confundir isso com a medicação que você está tomando. Mas a medicação apenas trabalha nas questões fisiológicas do teu cérebro, do teu sistema nervoso central, que são importantes, porque você é corpo, você é alma, você é espírito. Se você apenas alimenta o corpo, trata a alma, mas não alimenta o espírito, é como tratar apenas uma perna, o tronco e os membros, mas deixar uma sem ser cuidada. Você sempre será alguém capenga, alguém que claudica, alguém que manca na tua existência. Tenha a palavra de Deus no teu coração. Grande rei Davi, salmista, ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele sabia que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus e impedem que Ele opere para nos dar vitória contra os seres espirituais da maldade, que o tempo todo estão conspirando para que eu e você não vivamos a vida de paz, de equilíbrio e de satisfação que o Senhor quer e prometeu e tudo fez a ponto de dar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter salvação, vida eterna e vida abundante nesta terra. Você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador hoje? Quer hoje entregar a tua vida para Jesus, dizer: eu não serei mais coadjuvante de espíritos imundos que conspiram contra a minha vida para me destruir, para roubar, matar e destruir contra mim, contra a minha família? Você quer ser ajudado? Escreva aí e diga: eu quero receber Jesus hoje. Você está afastado da comunhão com Cristo, você é um desigrejado e entende que você precisa desenvolver esse relacionamento com o Senhor e amadurecer espiritualmente e voltar à comunhão com o corpo de Cristo. Quer ser ajudado? Escreve aí: eu hoje quero voltar para Jesus. E nós vamos abraçar você. Nós vamos te receber com amor e carinho. Nós queremos ser um lugar de vida para você e tua família. Começa hoje. Seja hoje o dia da virada da tua existência. Entrega teu caminho, tua vida para Jesus. Começa hoje a ler a Bíblia. Firme o propósito hoje, 4 vezes por semana. Vou ler pelo menos 3 capítulos por dia. No domingo, vou ler 5 capítulos. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, 5 capítulos no domingo, de janeiro, dia 1º, a 31 de dezembro, em 365 dias, em um único ano, você terá lido a Bíblia toda. E quando você terminar de ler a Bíblia toda, começa a ler outra vez. De Gênesis, capítulo 1, verso 1, até o último versículo do livro do Apocalipse. Alimente o teu espírito, alimente a tua alma e seja mais que vencedor sobre todas as coisas em Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Amado Senhor, eu agradeço a Ti pela Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Louvado seja o Senhor, que nos deu a Tua palavra, que é um arsenal de recursos bélicos contra as hostes espirituais da maldade que conspiram contra nós. É na força do Teu poder, é na compreensão e no assemelhamento nosso com o Senhor,
tendo o nosso caráter transformado, nossa personalidade moldada para parecermos com o Senhor Jesus, é que vamos sendo capacitados, empoderados e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e vivendo a vida abundante que o Senhor prometeu para nós aqui. Obrigado, Senhor. Eu quero rogar ao Senhor por este e esta que ouviu a tua palavra e que está impactado por ela e que seu coração arde agora pelo desejo de viver isto. Que em nome de Jesus o Senhor os ajude. O Senhor opere agora, Senhor. Esses que estão agora aí lutando, toma minha decisão, não tomo, porque é uma batalha espiritual sendo travada agora na mente dele e dela, para não fazê-lo, para postergar, como aquele rapaz que deixou para depois e não teve tempo, porque não quis fazer a melhor e mais importante escolha da sua vida, entregar a sua vida para o senhorio teu. Amado Senhor, que seja assim para a glória do teu nome, e nós possamos nos alegrar com todos aqueles que assim o fazem, e sermos a família do Senhor aqui na terra, para a edificação mútua e para o servir como corpo de Cristo, servindo uns aos outros, servindo ao Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor a todos abençoe em nome de Jesus. Amém.